acabou de chegar na Netflix e vamos comentar tudo sobre esse novo suspense. E tudo começa muito intrigante quando a Yoon descobre ali que ela tem uma herança, né? Na verdade, um tio que ela nem sabia que existia morreu e ela recebe ali a propriedade, um cemitério como herança. E tudo fica muito intrigante porque a polícia começa a investigar a morte desse tio dela e tem toda uma questão ali com a propriedade, uma empresa que estava interessada e ele não quis vender o terreno. Então a gente fica ali com a pulguinha atrás da orelha sobre o que aconteceu com ele. Então que o marido da Yoon morre, gente. E aí a questão já começa a mudar de lado. Porque a gente descobre que tem um assassino à solta e que a questão aí é diferente do que a gente pensava. Além disso, tem o aparecimento do meio-irmão da Yoon, gente. Ela ali que já tem todo um trauma por conta do pai dela, que abandonou ela quando jovem, e aí esse meio-irmão aparece para poder perturbar a vida dela. E a gente percebe ali que realmente a trama tem uma questão familiar ali central que é bem importante. Particularmente, eu não achei a Yoon tão carismática assim. É claro que ela tá passando por uma série de questões, né? Ela tem esse trauma desde a infância, ela não tem um bom relacionamento com o marido dela. Inclusive, antes dele morrer, ela descobre que ele estava traindo ela. Então, ela tá passando por uma série de questões. Ela não é próxima da família dela, tanto que ela nem sabia da existência aí desse tio. Mas ainda assim, eu não sei. E pra mim, realmente, assim, ela fica ali o tempo todo séria, meio deprimida e não sei, eu não consegui me apegar tanto assim à personagem. E a gente também tem a figura do Kim Yong-ho, que é o irmão dela ali, o meio-irmão dela que surge, que também dá pra ver que ele não tá nada psicologicamente bem, gente. Inclusive, ela fica muito assustada com ele e ela acha que ele que é o assassino por trás dessa história toda, que ele tá perseguindo ela, que ele tá matou o marido dela, ela acha que ele que tá por trás de tudo e no final das contas a gente descobre que não era ele, o que era meio óbvio, né? Porque se fosse ele também, eles teriam entregado a história ali muito de princípio pra gente. E além desse arco principal, também temos um outro arco ali que acontece entre os policiais. Afinal de contas, temos ali o Capitão Parker e o investigador Chase, que são muito amigos e tem um trauma do passado, porque o filho do Tia tentou matar ele, só que na verdade quem estava lá era o Parker e ele fica com uma sequela por conta disso e o Tia se culpa muito por isso. E a gente acompanha os dois meio que resolvendo essa questão aí durante a trama e inclusive no final o Tia ele resolve abandonar a polícia e retoma o relacionamento com o filho dele, que foi preso, né, após o que ele fez. É uma situação bem complicada ali, porque o filho dele também tinha um trauma do passado, e o Tia se culpa por isso, e ele também tentou matar o próprio pai, né, gente? Então é uma situação extremamente delicada, mas o Park dá força para ele, até mesmo para ele esquecer desse trauma, não se culpar pelo que aconteceu com ele, e isso aí dá forças para que no final ele retome o relacionamento com o filho dele. Uma questão bem complexa, mas totalmente paralela no meio dessa história toda. E assim, no geral, gente, pra mim realmente faltaram aí personagens mais carismáticos. Pra mim, o Parker e o Chase foram os personagens mais interessantes da trama, foram então os personagens que ganharam um pouco mais de profundidade, que eu consegui me apegar um pouco mais. Apesar de contar a história de vários outros personagens, como a própria Yoon, eu não consegui sentir um vínculo tão forte com ela, acho que justamente porque ela é muito turrona ali o tempo todo, então, não sei, pra mim ali faltou um pouco de carisma na parte dela. Também conhecemos a história do irmão dela, mas eu também não consegui ali sentir esse super vínculo. E eu acho que isso acaba afetando na trama, porque eu não consegui ficar torcendo por esses personagens no final das contas. E eu vou explicar a história aí pra quem não entendeu nada e ficou completamente perdido, gente. E basicamente, gente, a história começa lá no passado. Isso porque o tio da Yoon, o Myung-gil, que faleceu, tinha dois irmãos. O Myung-ho, que é o pai da Yoon, e também a Myung-hyo. Gente, e os dois, esses dois irmãos, eles acabaram se apaixonando, foram expulsos de casa e foram viver esse amor. E, inclusive, a Myung-hyo fica grávida do Kim. Ou seja, a Myung-hyo e o Myung-ho são pais do Kim. E o Myung-ho também é pai da Yoon. Por isso que os dois aí são meio irmãos, o Kim e a Yoon. Mas, gente, os dois eram irmãos, né? A Myung-hyo e o Myung-ho. Então, o relacionamento deles, obviamente, não era nada bem visto e eles tentam esconder isso aí da sociedade.
E como esses dois foram expulsos de casa, gente, eles foram dados como mortos aí com o tempo e o Myung-gil ali fica ali como o único herdeiro da propriedade. Quando ele morre, essa propriedade passa aí para quem seria a única herdeira, que é a Yoon. Só que na verdade ela não é a única herdeira, porque a Myung-hee está viva e ela quer que o filho dela tenha direito àquela propriedade, porque eles sempre foram renegados pela família dela. E é por isso que ela começa então a matar as pessoas ali que poderiam intervir nesse direito à propriedade. Ela começa a agir como o próprio marido da Myung e também aquele detetive ali que ela mata. No final das contas, ela acaba sequestrando a Yoon também. Só que neste momento a situação já estava mais complicada. Por quê? Havia um senhor dono de um prédio que queria vender esse prédio dele por uma questão de dívidas. E ele queria convencer a Yoon a comprar esse prédio. Só que para ela comprar esse prédio, ela precisava aí da propriedade dela, que ela ganhou de herança, o cemitério, como garantia, vender. E para isso ela precisava resolver a questão da herança. Então esse senhor simplesmente vai lá e sequestra o Kim para poder resolver essa questão toda, para que ele não se oponha em relação à herança da Yoon e assim ela possa comprar o prédio dele. E é então, gente, que quando a Yoon é sequestrada, ela conta para Myung-hee que o filho dela também foi sequestrado. E as duas vão ali tentar resolver aquela situação. Tudo acaba ali numa grande batalha, até porque a polícia também está investigando tudo e chega ali no local. E no final das contas, elas conseguem salvar o Kim, só que a mãe dele, a Myung-hee, ela decide tirar a vida dela ali. Afinal de contas, ela sabia dos crimes que ela cometeu e ela também sabia aí de toda essa questão que não seria bem vista do relacionamento dela com o próprio irmão, então ela decide dar fim à própria vida. E finalmente, então, a gente tem o final da série. Gente, o que acontece ali no final da série? A Myung-hee, ela tira a própria vida dela por conta das questões dos crimes que ela cometeu e também da própria vida, do amor dela com o irmão que não seria bem visto. O Kim e a Yoon, eles não se aproximam, né? A Yoon segue com a vida dela e ela não é responsabilizada pelo sequestro do Kim, até porque ele não dá queixa em relação a isso, né? Ela ajudou a salvar a vida dele ali no final. Mas os dois também não ficam próximos e ela decide não vender a propriedade, né, o cemitério, já que está na família dela há muito tempo. Então a gente vê que ela fica um pouco melhor resolvida com toda essa questão familiar dela. Em contrapartida, temos também ali a questão dos policiais, aonde o Che decide sair da polícia e se reaproximar do filho dele, e o Park decide seguir a vida dele, incentiva que o Che siga a vida dele também, sem ficar pensando naquele trauma do passado quando ele machucou a perna dele. Então, basicamente foi isso que aconteceu, gente. E assim, pra mim, a trama deixou a desejar. Não conseguiu me prender muito, apesar de ser curta, em alguns momentos pra mim ficou um pouco cansativo, porque eu não consegui me apegar direito aos personagens, nem à trama ali que eles ofereciam, e no final das contas eu achei tudo um pouco frustrante como as coisas se resolveram, e que na verdade era uma questão de amor entre irmãos que resultou nisso tudo, nessa questão da propriedade, nas mortes, não sei, pra mim eu achei um pouco frustrante. Mas é claro que você pode ter gostado, gente, tá tudo bem. Deixa aí pra mim nos comentários se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acharam no final das contas. Então é isso, galera, tchauzinho!